A primeira vez que encontramos o orangotango, provavelmente nós o confundimos com uma espécie rara de pessoas que vivem nas árvores. Deve ser por isso que o batizamos de orangotango, que significa homem da floresta. Ele é misterioso, mas ao mesmo tempo familiar. Durante certa época, ele perambulou entre as ilhas de Sumatra e Java, mas hoje existem menos de 7.000 orangotangos vivendo nas florestas de Sumatra. Tornou-se o garoto propaganda involuntário dos animais tropicais em extinção. No extremo norte de Sumatra, uma área da floresta com o triplo do tamanho do Parque Nacional de Yellowstone, tornou-se um campo de batalha tanto de cientistas quanto de conservacionistas. Cerca de 85% dos orangotangos de Sumatra vivem aqui no ecossistema de Leuser. Neste lugar encontramos a cultura mais sofisticada deste símil na Terra. O parque também representa um porto seguro para os últimos orangotangos selvagens. Meu nome é Chris Morgan. Vim para a ilha de Sumatra para entender melhor a situação do único grande símil asiático. Estamos aqui, bem acima do parque. Ao meu lado está o renomado conservacionista, o Dr. Ian Singleton. Ele está me levando a uma região em risco do ecossistema de... O ecossistema de Leuser é a última esperança para elefantes, rinocerontes, tigres e orangotangos que vivem em Sumatra. É somente aqui que existem populações dessas espécies em números ainda viáveis. Mas logo o problema fica evidente. A floresta fica bem aqui deste lado. Extensas áreas de floresta plana são desmatadas para dar lugar a grandes plantações. O desmatamento para a produção do azeite de dendê é a maior ameaça que os orangotangos selvagens enfrentam. Este centro de recuperação é o lar temporário de 48 orangotangos. Eles foram resgatados de áreas desmatadas ou confiscados de traficantes de animais. Muitos deles perderam a mãe, mas todos perderam o lar. Mais da metade dos orangotangos em recuperação tem menos de 5 anos. Naturalmente, eles ainda estariam sendo amamentados. Como a infância desses animais é longa, os funcionários precisam fazer o papel de uma mãe substituta. Quantos anos eles têm? 3, quase 4. São Certo. bebês ainda. Eles demoram bastante para crescer, assim como os humanos. Entendi. Ainda não são Os bebês têm independentes. muito que aprender. Não muito. Todos os dias eles vão à escola para aprender a escalar. Observe que eles estão mais perto um do outro do que estavam com Henry. É mesmo? É isso que queremos. Oi, oi. Isso é incrível. Não pode ter interação física. Sei que não posso tocar neles, mas isso é a coisa mais difícil para mim. Vocês se esforçam bastante para separar esses animais dos humanos. Esses macaquinhos viviam com a mãe, mas ela foi morta bem na frente deles. Eles já passaram uma vez pelo trauma de se separarem da mãe. Então a última coisa que queremos é fazê-los passar por esta situação novamente. O objetivo de Ian é fazer esses órfãos se unirem, fazendo-os voltar para a natureza do modo mais tranquilo possível. Esses dois macacos se conhecem muito bem. Sim. Parecem estar à vontade. É exatamente correto. isso que você quer, não é? Eles são singulares, são totalmente diferentes em termos de personalidade e experiência também. Para um animal que passa a vida inteira na copa das árvores, desenvolver as habilidades motoras precocemente é vital, e a confiança deles cresce a cada dia. Devagar, eles descobrem o que é necessário para se tornarem selvagens novamente.
Vem aqui. Deve levar pelo menos mais 1 ano e meio para que fiquem prontos para começar o processo de readaptação. Mas existem regras rígidas. Cada bebê aprende no seu próprio ritmo. Ian me apresentou Uden, o animal recém-formado nessa escola. Ele está em recuperação há 3 anos. Quando o encontramos, ele tinha acabado de ser capturado. E a mãe dele havia sido espancada com um pedaço de madeira ou facão. E o crânio dele estava fraturado. Se nós não o tivéssemos resgatado, ele provavelmente teria morrido onde estava. O período de recuperação de Uden está quase no fim. Logo ele voltará para a natureza. Mas outros animais podem demorar mais. Eu me encontrei face a face com os 2 orangotangos mais lindos que eu já vi. Ele deve estar com fome, parece faminto, mas não confia nas pessoas que estão com a comida. Por incrível que pareça, ele tem 3 anos. Sua outra amiga aqui, com quem ele está se socializando, tem 6 meses e eles têm o mesmo tamanho. Infelizmente, essa história é muito comum. O macaco de 3 anos ainda está muito fraco para subir na árvore. Mas para sua amiguinha, as aulas já começaram. Bom trabalho. Está indo bem. Você é uma ótima escaladora. Olhar para eles é a mesma coisa que olhar nos olhos de um humano, cheio de expressões e sentimentos. É possível ver a inteligência deles através dos olhos. Essa macaquinha tem 6 meses. Enquanto escala as árvores, ela assimila inúmeras informações. Aí você percebe que ela está aprendendo muito e vai conseguir pôr em prática tudo isso. Então você se pergunta, eles conseguem aprender o necessário durante o processo de reabilitação? Assim como o orangotango selvagem consegue aprender sozinho? É difícil imaginar o que esses órfãos perderam. Como é o lar de um orangotango bebê na floresta? Onde eles dormem à noite? O que eles comem? Para descobrir isso, estou indo a um território remoto no coração do ecossistema de Leuser, um lugar conhecido como Suak Balimbing, lar da população de orangotangos mais densa do planeta. Estação de pesquisa de campo de Suak Balimbing, província de Aceh, Sumatra. Está amanhecendo. Começamos as atividades bem cedo com o objetivo de montar acampamento no meio do pântano. A pesquisadora Caroline Shupley será a minha guia nessa expedição. Ela estuda os orangotangos de Suak há 4 anos. Estão prontos? É meio sinistro. A nossa jornada para dentro da floresta começa com a travessia do rio ainda no breu da noite. Está muito quente, apesar de ainda não ter amanhecido. Então cruzamos o rio e começamos a seguir a trilha. Entrar na floresta realmente causa preocupação. Sobretudo em uma floresta desconhecida e no meio da noite. Cada som, por menor que seja, e cada folha caindo, pode ser um animal.
Parece que andamos no escuro durante horas e quando o dia raiou, senti um alívio por finalmente poder ver o que está em minha volta. Normalmente não conseguimos ver grande parte da vida selvagem de Suak, mas sentimos aquela sensação esquisita de estar sendo vigiado. Enquanto com dificuldade adentramos a floresta, langures descem para nos observar. De longe ouvimos o canto de acasalamento do fazão Argus. Na floresta, os ursos dos coqueiros procuram frutas maduras na copa das árvores. E existem muitas outras criaturas que simplesmente não querem ser vistas. Sinta-se com muita sorte se você conseguir avistar um tigre. Mas não cometa nenhum erro. É provável que eles estejam aqui nos observando passar. Muitos dos animais mais carismáticos de Sumatra estão ameaçados de extinção. Inclusive os elefantes, rinocerontes e tigres. Até mesmo os langures, que parecem ser bem comuns, só são encontrados aqui no norte de Sumatra. E assim como os orangotangos, eles também estão ameaçados de extinção. Conforme o dia se arrasta, fica fácil compreender por que grande parte dos animais daqui prefere as árvores. É horrível andar pelo pântano. Cada passo que você dá tem de ser cuidadosamente planejado, ou você pode ficar atolado na lama. Quer uma mãozinha? É perigoso eu arrastar você para a lama. Esse lugar é chamado de paraíso dos orangotangos e inferno dos humanos. Assim que cheguei aqui, ainda no meu primeiro dia, um dos ajudantes que estavam voltando para o vilarejo me cumprimentou e disse: "Bem-vindo ao inferno." É horrível. Não é uma floresta fácil. Você cai, se machuca, é picado, se corta com espinhos. Mas mesmo assim, tudo o que você vê é tão gratificante que, no fim das contas, você nem pensa nas dificuldades. Nós levantamos acampamento em uma das poucas áreas secas do pântano e nos preparamos para a noite. Muito antes de eu acordar, a floresta já está fervilhando com os trabalhadores matutinos. Milhares de criaturas em busca de alimento. Para Caroline é apenas mais um dia de trabalho no escritório. Todas as manhãs ela sai em busca dos seus orangotangos. Há 4 anos ela acompanha cerca de 30 indivíduos. Quando estamos procurando orangotangos, a cada 200 metros nós paramos e ouvimos. Que interessante, você para e ouve, você não para e olha, é porque é mais fácil ouvi-los. Eles fazem... É diferente porque outros macacos pulam e os orangotangos não. Hoje tenho a esperança de conseguir encontrar um dos orangotangos da Caroline. De repente, no meio da mata cerrada, ouvi o som sibilante que Caroline imitou.
Um orangotango. Você a conhece? Parece a Friska. Você viu o bebê? É o bebê de 2 anos dela. Chama-se Frank. É um garotinho muito curioso. Eu queria ver um orangotango, mas parece que encontrei uma família inteira. Não vi apenas o bebê de 2 anos de Friska, mas também o seu filho adolescente, Fred. Na verdade, Fred ainda fica muito tempo com Friska e o irmãozinho. E é interessante que a mamãe Friska não se importe com Fred por perto. Com certa frequência, ela cuida dos dois. Fred pode dormir no ninho dela e ela ainda o ajuda a andar pelas árvores. Para mim foi muito surpreendente ver um orangotango selvagem, o modo como ele anda pelas árvores. Não é nada parecido com a maneira deselegante e desajeitada com que os orangotangos em recuperação se movem. Eles são muito parecidos com os gorilas, os ombros encurvados e aquele olhar confiante, mas também tem muitas semelhanças com os chimpanzés, como saber andar na copa das árvores, coisa que os gorilas não conseguem. E os orangotangos fazem isso com muita elegância. Vale lembrar que este símil pode pesar tanto quanto um ser humano. Por ser um macaco, todo esse tamanho e toda agilidade são impressionantes. Ele anda pela copa das árvores sem ter nenhuma dificuldade. Os orangotangos são tão dependentes das árvores quanto nós da terra sob nossos pés. É onde eles dormem, por onde eles se locomovem e além de ser sua principal fonte de alimento. E as árvores também têm mais uma utilidade. Segurança. Por isso, eles vão para o topo das árvores para se protegerem dos predadores. Diferentemente de outros grandes símios, os orangotangos não vivem em grupos sociais fechados. E a responsabilidade de criar os filhotes recai exclusivamente sobre a mãe. Com um filho adolescente e um bebê de 2 anos, Friska está sobrecarregada, sobretudo por ter 65 anos. Embora não saibamos ao certo qual é a longevidade dos orangotangos na natureza, deduzimos que é de 50 a 60 anos. E ainda há muita coisa que não sabemos sobre os orangotangos selvagens. É por isso que Caroline documenta meticulosamente tudo o que eles fazem. Ela está interessada em saber como é o aprendizado dos bebês. Frank está tentando acompanhar a mãe. Ela está esperando. Esperando. Agora, ele conseguiu alcançá-la. Para o orangotango selvagem, o caminho até a independência é muito longo. A ligação entre a mãe e o filho orangotango é uma das relações mais intensas e íntimas já vistas, considerando todos os outros animais. Eles comem juntos, dormem no mesmo ninho e ficam quase que constantemente em contato corporal. A fêmea tem apenas um filhote a cada 8 ou 9 anos. É o maior intervalo de gestação de todos os mamíferos. E o mundo inteiro parece girar em torno dos bebês. Ela os amamenta, deixa pegar a comida de sua boca e os ajuda a andar pelas árvores. O bebê orangotango só está pronto para viver sozinho aos 9 anos de idade. E mesmo depois disso, eles fazem visitas regulares à mãe até os 11 ou 12 anos. É a infância mais longa de todos os símios, exceto os seres humanos. E esse longo período é importante para que eles possam aprender tudo o que precisam para saber viverem sozinhos. E um bebê orangotango tem muito a aprender.
Os cupins são uma das poucas fontes de proteína da dieta vegetariana dos orangotangos, então aprender a encontrá-los é uma prioridade. Assim que se apossa de um ninho de cupim, esse bebê percebe sua primeira dificuldade. Como minha mãe faz isso? Qual é o truque? Obviamente, existe uma técnica para tudo. Primeiro, você parte ao meio. Em seguida, você bate o ninho na palma da mão. Depois de observar a mãe durante algumas vezes, o bebê logo aprende e o sucesso é garantido. Os orangotangos usam o peso do corpo para se balançarem pelas árvores, mas para os bebês isso é um bom desafio. Eles não são tão pesados. Felizmente, a mãe está sempre por perto para ajudar, usando o próprio corpo como ponte entre as árvores. A dieta do orangotango consiste principalmente em fruta, então saber onde e quando encontrar é de suma importância. E comer fruta não é tão simples quanto parece. Os orangotangos usam lábios e dentes para descascar algumas frutas, enquanto extraem apenas as sementes de outras. Então os bebês devem prestar muita atenção em tudo que a mãe faz. E aprender tudo isso demora. De fato, pode levar até 12 anos para um orangotango aprender a encontrar e processar o alimento como a mãe. Eles passam a maior parte do tempo na copa. Dormir e descansar de forma confortável significa construir um ninho. Os orangotangos de Sumatra geralmente fazem 2 ninhos. Um para fazer a cesta em meio ao calor do dia e outro para dormir à noite. É necessária muita prática para construir um ninho. É comum vermos orangotangos jovens investigando e desmontando ninhos velhos. Nós deduzimos que é um modo de eles aprenderem a fazer um bom ninho, como se fosse uma engenharia reversa. E é primordial ser bom engenheiro, sobretudo quando sua cama fica a 15 metros do chão da floresta e você pesa cerca de 90 quilos. Como eu queria observar de perto, decidi investigar um ninho velho da Frisca. Veja só, parece um ninho de pássaro gigantesco. Vamos lá, tomara que me aguente. É isso aí, ele me aguenta. Não é como um ninho de passarinho formado com gravetos e ramos coletados e entrelaçados. O orangotango quebrou os galhos. Consegue ver aqui? Ele quebrou o galho, puxou para cá e criou uma estrutura para sustentar todas as outras coisas aqui em cima. Então, parece ser muito seguro. Eles constroem esses ninhos em lugares altos, mas não... Estou ouvindo um barulho vindo de lá. É incrível. Estou sentado no ninho e um orangotango está gritando. Os orangotangos que fazem esse barulho são os machos. Essas grandes saliências os ajudam a direcionar o som. Essa é uma teoria. Eles também têm uma garganta inflável que os ajuda a, de fato, projetar o som.
Devo responder? Não sei como imitar. Ficou tudo quieto demais. Qual é a chance disso acontecer? Estou sentado num ninho de orangotango e ouvi um grito deles. Eu acabei de falar sobre a densidade de orangotangos nessa floresta. Como existem muitos orangotangos aqui, esses símios normalmente solitários aprenderam a ser sociais. E toda essa interação social não só muda a forma de aprendizado dos orangotangos bebês, como também dá origem a uma cultura única. Em linhas gerais, o que sabemos sobre os orangotangos é que o bebê aprende tudo o que precisa com a mãe. E o que acontece em Suak é que o bebê não só tem a oportunidade de aprender com a mãe, mas também com outros indivíduos. O diferencial dessa região é que existem tantos orangotangos que os bebês têm a oportunidade de observar os outros e aprender. Nós chamamos isso de transmissão vertical versus horizontal. Vertical é quando eles aprendem com a mãe, e horizontal é quando aprendem com outros indivíduos. Isso significa que eles sejam mais inteligentes ou aprendam mais rápido? É exatamente isso que estou investigando. Nós acreditamos que é esta oportunidade de aprendizado social que determina a inteligência deles quando adultos. Se os orangotangos de Suak são realmente mais inteligentes, então nos perguntamos o que eles estão fazendo com essa inteligência. Uma parte essencial da dieta do orangotango está dentro dessa fruta com formato de bola de futebol americano. Ela se chama Nessia e quando está madura, os orangotangos cruzam todo o Suak só para comê-la. Dentro dessa casca dura há um conjunto de sementes oleosas envolvidas por milhares de fios finos e afiados parecidos com fibra de vidro. Não machuca, mas se entrar na pele pode ser muito dolorido. Pode virar uma inflamação e inchar. E você vai precisar de uma pinça para conseguir tirá-lo. Estou coberto disso. Eu seria um orangotango desajeitado. Os orangotangos de Suak inventaram uma solução engenhosa para se esquivarem desses fios afiados. Ele está ali. Está vendo? A mata é cerrada e é difícil conseguir uma imagem nítida. Mas podemos enxergar um macho grande segurando um graveto nos dentes. Ele retirou o graveto e transformou numa ferramenta. Ele pega uma Nessia e começa a enfiar o graveto dentro da fruta, retirando assim as sementes. Nesse momento, conseguimos vê-lo mexendo dentro da fruta com o graveto. Depois, ele inclina a fruta para derrubar as sementes na boca. Os orangotangos de Suak usam ferramentas com frequência. Eles manejam gravetos para superar inúmeras dificuldades. Tirar insetos suculentos de dentro de um buraco na árvore pode ser um desafio, sobretudo se seus dedos não forem grandes. Pode ser frustrante. Mas como já observou os outros orangotangos usando ferramentas para superar dificuldades semelhantes, ele pode agora utilizar esse conhecimento para acabar com o seu problema, produzindo uma ferramenta ideal para este trabalho. E não foi algo que ele precisou descobrir sozinho. Esse conhecimento não é apenas transmitido de um indivíduo para o outro, mas também de uma geração para outra. Você acha que ele está olhando para o outro lado? Ele olha o tempo todo. Nós localizamos Fred, o filho de Friska, numa árvore perto de nós. Parece que ele tem uma ferramenta na boca.
E está claro que ele andou observando os outros macacos e agora ele está determinado a dominar esta habilidade. Mas ele ainda não pegou o jeito. E o irmãozinho Frank está observando tudo que Fred faz. Mas se você quer apenas aprender a usar uma ferramenta, Fred não é o melhor exemplo para se inspirar. Todo esse vasto repositório de conhecimento faz parte da cultura do orangotango de Suak. Uma cultura que pode levar milhares de anos para se desenvolver. Centro de Recuperação de Orangotangos, norte de Sumatra. Minha experiência em Suak me mostrou que os orangotangos são muito mais curiosos e inovadores do que eu imaginei. Se os órfãos em recuperação são tão inteligentes quanto seus primos em Suak, então eles também aprendem facilmente coisas novas, não só com os tratadores, mas também um com o outro, e essa aprendizagem depende do indivíduo. Eles são bem inteligentes, mas alguns parecem se concentrar mais na resolução de problemas, assim como os humanos. Existem certas pessoas que são mais fuçadas e alguns orangotangos são meio nerds também. Eles realmente gostam de pensar e resolver problemas. Muklis é a mãe substituta de Uden desde o começo. E como todo pai coruja, ele diz que Uden é muito esperto. Logo no início, Muklis já começou a apresentar a Uden os alimentos mais comuns da floresta e percebeu que esse macaco aprende rápido. Pegue. É sua comida. E os outros orangotangos também aprenderam isso e observaram Uden de perto. Mas os dias de Muklis como cuidador de Uden estão quase no fim. Hoje Uden irá para uma área florestal protegida. E se tudo der certo, ele voltará para a natureza. E isso ainda não é um adeus. Certo? Uden está a caminho da reserva natural de Jantal, no extremo norte de Sumatra. É uma viagem extenuante de 12 horas até chegar à reserva, com estradas litorâneas sinuosas que margeiam o ecossistema de Leuser. Conforme nos aproximamos da reserva, as planícies litorâneas se transformam em montanhas e a estrada fica mais difícil ainda. A última parte da viagem é a pior. Por causa das monções, chove com frequência na estrada de Jantal. O último obstáculo é o rio, o Éden dos orangotangos. Fica logo ali, na outra margem. Os orangotangos não nadam, então o rio forma uma fronteira natural entre o acampamento humano e os orangotangos. Foi uma longa viagem para Uden. Ele perdeu seu lar na floresta, assim como todos os amigos que ele conheceu. Mas ele é um dos sortudos. É um refugiado que ganhou uma segunda chance em um novo lar. Os outros orangotangos curiosos aparecem para ver o recém-chegado.
Quando os orangotangos viajam para um lugar como Janto, eles vão com seus amigos. E ao voltar para a natureza, eles podem ver os orangotangos que eram do centro de recuperação e que depois também foram soltos. Então são velhos amigos. O Uden vai experimentar as frutas e insetos típicos desta região. E vai conhecer os vizinhos. Se tudo der certo hoje, Uden vai se tornar um membro desta nova comunidade. Os orangotangos são receptivos uns com os outros, não disputam territórios como os outros primatas. Por causa dessa característica, eles são bons candidatos para serem reintroduzidos. Se conseguirem se proteger e manter uma nutrição adequada por um bom tempo, eles vão desenvolver um mapa da área em que foram soltos e vão ter boas chances de sobrevivência. Nós estávamos falando sobre alguns orangotangos que pareciam ser mais inteligentes. E o Jin é um deles. Já o vimos usando ferramentas, ele sempre está procurando maneiras de abrir os cadeados e fazer outras coisas. Os outros provavelmente reconhecem esse fato e o veem como um garoto inteligente. Isso lhe dará uma boa vantagem quando voltar para a natureza. Sim, claro, isso é bom. Esse espírito de aventura Espero que sim. Mas só é possível saber quando eles forem soltos e fizerem o que têm de fazer. Ele sabe abrir a porta, olha isso. Olha só. Ele não está muito sociável, isso é impagável. Ele estava olhando para trás e não sabia ao certo do que estava fugindo. Então voltou diretamente para o colo de Muklis. Adorei essa cena. Legal. Vamos agora? Sim, vamos soltá-lo. Esse é meu garoto. Muklis leva Uden no colo para dentro da floresta. Ele viu Uden crescer desde que era um bebê desajeitado, até virar um adolescente confiante. No fim das contas, todo pai passa por este momento. É uma fase inevitável do crescimento. Você precisa deixar o seu filho seguir o próprio caminho neste mundo e esperar que tenha lhe dado ferramentas necessárias para sobreviver. Mas nós não estamos sozinhos. Parece que um dos amigos de Uden veio se despedir dele. Yusniar foi solta há algumas semanas. Eles viveram juntos no centro e se tornaram bons amigos. É reconfortante saber que Uden não está sozinho. Muklis procura a melhor árvore para soltar Uden. Eu acho que aquela árvore é boa. Para que ele possa começar a procurar alimento imediatamente. Está vendo alguma fruta? Estou vendo muitas flores. Você quer subir naquela árvore? Vamos? Pronto, lá vai ele. Olha só. Já está subindo. Como se nunca tivesse saído daqui. Minha nossa, não dá para acreditar que ele subiu tão rápido. Se você quer um exemplo de animal que ganhou uma segunda chance na vida, ele está bem aqui. É simplesmente incrível ver isso. Sabe quando ele estava no seu colo, grudado assim, durante o tempo todo no caminho? Eu pensei que ele nunca ia querer sair daí. Mas depois ele viu a árvore e você o incentivou e ele foi embora. Tudo bem. Tá tudo bem? É, eu acho que tá tudo bem.
Acho que ele está procurando a amiga. Minha nossa, isso é impagável. Aos poucos, ele vai se desvencilhando do comportamento de cativeiro e vai absorvendo a natureza ao seu redor. Parece que Uden localizou a sua amiga Yusnia e está indo se encontrar com ela. Assim que se embrenham na floresta e sobem nas árvores, a maioria deles rapidamente entende o que se passa e começa a se comportar como os outros orangotangos. Eles eram animais sem futuro e se tornaram orangotangos que possivelmente têm um futuro tão bom quanto um orangotango selvagem. Vão viver uns 50 anos na natureza. Eles vão se tornar os fundadores, os primeiros símios que se estabeleceram aqui. Se pudessem registrar este momento, depois eles olhariam para estes orangotangos como os peregrinos, e os futuros descendentes diriam: sim, eu sou parente de Udin, ele era o meu tataravô. Esses orangotangos são verdadeiras celebridades. É maravilhoso ver isso. É difícil acreditar que minutos atrás ele estava em uma gaiola e agora está andando pelas árvores como um orangotango selvagem. Foi um pulo pequeno que ele deu do colo de Muklis para a árvore, mas é um salto enorme para a liberdade e para este mundo completamente novo. Eles estão exatamente onde deveriam estar, estão unidos novamente, mas dessa vez livres no meio da floresta. Ao testemunhar o nascimento de uma nova população de orangotangos, fico esperançoso com a relação do futuro da espécie. Percebi que os orangotangos são muito mais que simples coletores de comida. São inteligentes, inovadores e capazes de desenvolver uma cultura muito rica. Mas os peregrinos dessa nova terra vão precisar da nossa ajuda para prosperar. O habitat natural deles precisa ser protegido. Não só hoje, mas também durante as próximas gerações.